Paola desembarca do táxi e pede para Pedro levar suas malas para o quarto. Chico olha a megera chegando e não tem dúvidas que é a verdadeira. Lalinha fica chocada vendo Paola de volta. A vilã pede o seu chá de sempre. Lalinha mente que as crianças estão no colégio e conta que Piedade está no quarto e Stephanie na fábrica. Paola quase morre descobrindo que Stephanie está trabalhando, mas disfarça. Ela decide ir para o quarto descansar para ficar belíssima para o seu marido. Lalinha percebe que agora sim é a verdadeira e corre atrás dela. Paola pede para a escrava Isaura colocar sais na banheira. Lalinha lembra que não tem, pois ela mesma disse que não gostava mais. Paola embarca na brincadeira e finge que esqueceu que estava lhe dando uma alergia. A megera pergunta de suas cartas e a empregada recorda que ela terminou com o pintor. Paola então quer saber se Piedade ainda enche a cara e Lalinha relembra que ela mesma tirou o vício dela. Paola quase morre ouvindo isso, mas disfarça de novo. Lalinha revela também que a fábrica está prosperando desde que a patroa conseguiu os 2 milhões de dólares. Paola se choca, agradece a Deus e pede um cigarro. Lalinha observa a patroa baforando tranquilamente. Rodrigo recebe a confirmação de que Paola está em casa e comunica isso para Stephanie e Carlos Daniel. Carlos Daniel, por sua vez, não sabe como lidar com a volta da megera. Stephanie implora para que ele finja. Carlos Daniel espera não poder trucidá-la com as próprias mãos. Paulina conta para Lourdes que acha que Zenaida está desnutrida. A loirona, que se parece muito com a mãe do Luiz Fernando de Maria do Bairro, explica que a mãe é muito ansiosa. Paulina propõe levar Zenaida a um geriatra e Lourdes aprova. Ela sai para o salão, deixando Paulina cuidando de sua mãe. Paola nega para Lalinha que vai descer, pois vai tirar um cochilo pós-viagem. Ela anuncia que trouxe presentes para a criada. Lalinha sai e Paola cai na risada. Lalinha revela a Adelina que Paola já está no quarto. Adelina se alegra achando que é a usurpadora, mas se decepciona ao saber que é a verdadeira. Rodrigo implora para o irmão ficar neutro diante de Paola. Carlos Daniel acha que o ódio em seu olhar será evidente. Stephanie acredita que vão conseguir prender a usurpadora quando ambas se encontrarem. Carlos Daniel comenta que Carlinhos vai sofrer muito ao saber da verdade, como se ele se importasse com o filho, né? Rodrigo acha que Verônica pode ser uma boa mulher para o irmão. Enquanto isso, Verônica suspira desejando amar Carlos Daniel sem impedimentos. Isabel pede para Carlinhos fingir estar morrendo de dor assim que Antônia aparecer. Ele teme apanhar da véia, mas Isabel garante que vai quebrar a cabeça dela caso ela tente alguma coisa. Carlinhos pede para ser chamado de grumete pela vovó e ela aceita. Antônia chega esbarrando numas tralhas. Isabel manda Carlinhos começar o fingimento. Antônia entra em casa podre de bêbada e reclama da presença do menino lá. Ela torce para a irmã ser presa. Isabel confia que não vai para a cadeia, pois é honrada. Lalinha garante a Adelina e a Cacilda que a verdadeira Paola voltou mesmo e a reconheceu na hora. Ela sai cantando vitória por ganhar presentes da vilã. Adelina teme que a casa volte a ser uma desgraça e Cacilda já espera por isso. Cacilda teme que Piedade caia de novo no vício, graças aos gorós que Paola sempre trouxe. Carlos Daniel admite para Rodrigo que teme que Verônica perca o interesse nele, pela inconstância de sua vida. Rodrigo pede para o irmão não esquecer de engolir todos os sapos do mundo com essa volta de Paola. Adelina conta para Piedade que Paola voltou. A vovó nem se espanta. Antônia começa a surtar por poder ir para a cadeia por causa de um moleque que não é nada dela. Isabel exige que a doida cale a boca. Moacir chega no meio da discussão e pergunta à amiga se ela realmente não levou o Carlinhos aonde combinaram. Isabel explica que levou Carlinhos por horas na porta de uma igreja e ninguém o reconheceu. Antônia torce para que ele morra. Moacir pede para Carlinhos se levantar para baterem num papo. Zenaida conversa com Paulina, mas logo esquece quem ela é. Lourdes aparece e pergunta se seu marido já chegou. Paulina recorda que a patroa ainda não o apresentou a ela. Lourdes promete que fará isso assim que ele aparecer. Adelina diz à vovó que Paola está no quarto e só vai descer para o jantar.
Piedade não pretende nem descer para não se esbarrar com essa asinha, porque vai rasgar a cara dela. Carlos Daniel chega em casa e logo aborda Lalinha, querendo saber onde está Paola. Zenaida avista Osvaldo de longe e conta para Paulina que ele é seu genro. Osvaldo desaparece antes que Paulina o veja. Lalinha garante que não é a usurpadora, pois a patroa está fumando. Carlos Daniel sai para vê-la. Ele entra no quarto da mulher e a observa dormindo. Moacir conta uma história para Carlinhos. O pequeno espera morar ali para sempre. A Antônia manda ele parar de sonhar e o chama de moleque nojento. Carlinhos garante a Isabel que quando achar seus pais, vai pedir para eles levarem ela também. Carlos Daniel observa Paola dormindo e a identifica como sua autêntica esposa provocante, sedutora, adúltera e maldita. Paola acorda enquanto Carlos Daniel sai e sorri. Braulio pergunta de Paola para a secretária. Branca revela que a patroa viajou por uns dias. Rodrigo e Patrícia comentam sobre a volta da megera. Ela pergunta se o marido ficaria com Paulina ou com Paola. Rodrigo assume que prefere Paulina. Patrícia propõe que os dois vão jantar na mansão. Rodrigo acha uma boa ideia, pois quer ver Paola frente a frente. Mais tarde, Carlos Daniel pede para Willy e Stephanie disfarçarem perante Paola. Ela pergunta se o irmão pretende perdoar a megera, e ele nega. Carlos Daniel conta que chamou Leda de última hora. A sós, Willy beija Stephanie e pede para ela não ter medo. Lalinha acomoda o vestido vermelho de Paola e é dispensada pela megera. Rodrigo chega na mansão. Carlos Daniel pede para Adelina vigiar Lisete para retirá-la da mesa caso haja algum problema. Rodrigo e Patrícia aparecem e cumprimentam Carlos Daniel. Lisete surge e pergunta da mamãe. Stephanie e Willy descem. Lisete quer saber que é de Carlinhos e Carlos Daniel deixa para explicar isso depois. Leda chega, já querendo saber quem voltou, a verdadeira ou a usurpadora. Carlos Daniel sugere que ela veja com os próprios olhos. Ele assume que vai se segurar muito para não espancar a megera. Todos querem ir para a mesa, mas não sabem se esperam ou não a viúva. Paola avisa do alto da escada que não precisam mais esperá-la. A megera surge deslumbrante e pronta para o ataque. Lisete abraça Paola e já pergunta de sua boneca. A megera confirma para ela que trouxe. Paola pergunta por que estão todos mudos. Sai o boa noite mais forçado do mundo. Paola cumprimenta Willy toda oferecida e se choca ao ver a nova aparência de Stephanie, que a fuzila com o olhar. Douglas quase engole Braulio exigindo saber onde ele estava. O mordomo revela que Paola não está na cidade. Paola disfarça o choque, dizendo que com certeza Stephanie mudou muito nesses dias de ausência. Ela se oferece novamente para Willy, mas seu alvo agora é Carlos Daniel. Paola pergunta ao marido por que ele não foi vê-la quando chegou. Carlos Daniel explica que ela estava dormindo. Paola olha para Leda e questiona quando ela voltou de viagem. Leda conta que já faz 1 ano e debocha que a inimiga não deve ter reparado. Paola se justifica, dizendo que Leda viaja toda hora e poderia ter viajado durante sua ausência. A megera pergunta como vai o casal feliz. Patrícia responde que bem. Paola nota que Carlinhos não está e estranha ao ouvir de Lisete que o irmão não está em casa. Enquanto isso, Carlinhos conta para Isabel que tem medo de Antônia roncando. Isabel pega um travesseiro e põe em cima da irmã para abafá-la. Ele não entende por que Antônia não gosta dele. Isabel lamenta por não poder ficar com Carlinhos para sempre, pois aparentemente ele veio de uma família rica, dadas as suas roupas finas. Ela avisa que amanhã voltarão à igreja e Carlinhos sente medo de ser abandonado. Isabel explica que é pobre de marré e só ganha a vida vendendo seus brinquedos. Carlinhos se propõe a vender como a vovó e pede para não ir para a igreja. Carlos Daniel mente que Carlinhos está em um colégio interno. Paola reclama do marido não tê-la esperado para irem juntos levá-lo. Todos partem para a mesa. Stephanie confirma para Leda que essa é a verdadeira Paola, mas ela não pode saber que foi descoberta. Douglas acha que mentiram para Braulio sobre a tal viagem de Paola, mas o mordomo duvida muito. Douglas decide ele mesmo buscá-la caso ela não volte de viagem logo. Paola toma vinho enquanto devora Willy com os olhos.
A megera pensa nas mudanças que acometeram os Bracho e se pergunta o que a usurpadora fez durante esse tempo. Piedade morre de ódio ao saber que Paola está jantando como se nada na mesa. Lalinha acha que a vilã pode querer visitá-la no quarto. Piedade torce para que isso não aconteça, porque se ela for lá, nunca mais vai querer voltar. Isabel acha que Carlinhos tem uma família que o ama muito e um casarão bem bonito. Portanto, eles devem ir à igreja no dia seguinte e tentar achar alguém que o reconheça. Antônia volta a roncar, fazendo os dois queridos rirem. Leda opina que Carlos Daniel não parece contente com a volta da esposa. Paola concorda e Leda a provoca. Carlos Daniel joga a culpa na ausência do filho. Paola lembra que o pequeno sempre foi doentinho. Lisete lembra que o irmão até já caiu do cavalo. Paola comete a gafe de deixar claro que não sabia disso, mas Carlos Daniel não diz nada. Stephanie apressa a Adelina para Lisete terminar logo de comer. Paola reclama de não ter recebido um beijo caloroso de Carlos Daniel ainda. Ele acha melhor não. Leda se choca ao ver Carlos Daniel desprezando um beijo da esposa. Paola afirma que ele não está desprezando agora e enfia a língua na goela dele. Rodrigo fica pasmo e tenta intervir, mas Patrícia o controla. Todos assistem ao beijo de tirar o fôlego. Paola volta para a mesa poderosa e anuncia que hoje à noite tem, só para provocar Leda. Leda lembra que já provou muito desses beijos antes de Paola. Carlos Daniel pede para jantarem em paz. Mais tarde, Carlos Daniel entra em seu quarto bravo e decide ler mais um pouco o diário. Ele lê um relato de Paola sobre seu caso com Donato e como se deixou pintar nua. Carlos Daniel recorda do dia que Donato foi visitá-lo e disse barbaridades sobre Paola, que agora se provaram ser verdade. Paola pergunta para Lalinha que de Carlos Daniel e ela indica que o patrão está no quarto. A megera decide fazer uma visitinha. Lá, Paola alisa o peitoral dele, querendo saber mais sobre esse desânimo. Carlos Daniel alega cansaço. Paola propõe transar, mas Carlos Daniel foge, afirmando ter medo de broxar por seus problemas. Paola acha que o marido teve outra, e ele nega. Lourdes pede atualizações para Paulina sobre Zenaida, e se surpreende com a competência dela. Paulina conta que já arrumou o telefone do geriatra. Ela se retira. Um segundo depois, Osvaldo aparece e pergunta com quem a esposa estava falando. Lourdes conta que era com Paulina, o deixando com uma reação que eu, na ato aqui, não consegui identificar porque o ator é muito ruim. Lalinha nota que Paola acordou tarde e explica que ela levanta às 7 da manhã há um ano. Paola estranha a criada comentar sobre a fábrica, porque ela não tem nada a ver. Lalinha debocha da aparente falta de memória da patroa, que parece não lembrar que trabalha lá. Paola disfarça e inventa que não quer mais trabalhar lá. Lalinha recorda que ela mudou, assim como Stephanie, que até mesmo está grávida. Paola se levanta morta com farofa com a notícia, e Lalinha lembra que Stephanie só engravidou graças à própria Paola. Paola decide dar uma volta com o carro e acaba sabendo que há um ano ela só anda com o motorista. Paola pede um cigarro e Lalinha se diverte contando que ela tinha parado de fumar. Osvaldo afirma não ter visto essa tal Paulina antes. Lourdes reclama que ele não viu por estar farreando de noite e só chegando de manhã, após passar horas e horas apostando e perdendo no jogo. Osvaldo manda a mulher não encher o saco e sai. Irritada, Paola explica para Lalinha que decidiu mudar nessa última viagem e pronto, acabou. Lalinha sai, enquanto Paola amaldiçoa a Paulina por ter feito 1001 coisas que ela jamais faria.